Filosofia do Silêncio, um canal para você que vive em silêncio, mas carrega pensamentos muito barulhentos. Para explicar o nome do canal e o que eu pretendo, com ele, eu vou usar o mito de Harpócrates, também conhecido como o Deus do Silêncio. Ele é representado como um menino com o dedo sobre os lábios. Esta estátua que vocês estão vendo aí, o Harpócrates, é na verdade o deus egípcio Horus quando criança. Mas em sua versão helenizada, ele foi chamado de Harpócrates. Os gregos, na verdade, interpretaram um dos seus gestos típicos, que é um dedo sobre os lábios, como vocês estão vendo aí na foto, como um símbolo de silêncio, associando-o à discrição, ao mistério e à contenção da fala. Deste modo, essa imagem tornou-se um ícone do silêncio sagrado e da sabedoria reservada. Originalmente, esse gesto talvez indicasse apenas uma infância, por exemplo, uma criança chupando o dedo, Mas para os gregos, a imagem representava um convite ao silêncio. Mas não o silêncio do vazio, nem aquele silêncio autoritário, cálice, mas um silêncio carregado de sentido, como o dos cultos iniciáticos de Ísis e Osíris. Nesses rituais, nós sabemos que o silêncio ele não era propriamente uma proibição. Claro, os iniciados guardavam segredos, sobretudo porque o conhecimento recebido, no fundo, ele precisava ser digerido em silêncio, para depois se transformar em sabedoria. E olha só que lição importante. É preciso refletir sobre o que se vivencia, seja nas experiências ruins ou nas boas. Como ensina Harpócrates, o silêncio ele pode ser benéfico se o conhecimento vivido, o conhecimento adquirido, que nós no fundo adquirimos o tempo todo, ele for bem digerido e transformado em sabedoria. Mas não adianta você se recolher se o silêncio não te diz nada. Neste caso, você apenas fica ouvindo o barulho dos seus pensamentos, sem saber o que fazer com eles. O silêncio, do meu ponto de vista, ele é estéril se não for acolhedor, transformador. O que você tem pensado ultimamente sobre as suas experiências, nos últimos dias? Desculpa. O que você tem vivido nos últimos dias diz para você sobre a sua própria existência. O que você aprendeu com isso? Você já refletiu sobre isso? E é aqui que está justamente o verdadeiro cerne do problema. Arthur Schopenhauer, o filósofo inspirador deste canal, diz que até mesmo para o ser humano mais tosco e limitado, ele usa essa expressão, mais tosco e limitado. Pega o indivíduo mais tosco e limitado que você já conhece, até para esse sujeito, a existência dele alguma vez na vida foi um problema na vida dele. Ele já questionou o porquê. Sabe por quê? Porque a nossa própria existência, ela é um enigma para nós mesmos. Quem é você? O que você faz aqui? Você pode até me responder com as suas mais variadas crenças, mas sempre ficará um restinho de dúvida sobre a sua própria crença. O que eu estou dizendo é que, do meu ponto de vista,
No fundo, o que muitas pessoas carregam consigo em silêncio está direta ou indiretamente relacionada às questões existenciais. No fundo, é isso o que as perturba. Desculpa, gente. Neste canal, nós vamos refletir sobre tais questões, sobretudo através de mitos. Por que mitos? Joseph Campbell dizia que os mitos são expressões simbólicas das verdades mais profundas da experiência humana. Eles não são, então, invenções fantasiosas ou histórias ultrapassadas, mas caminhos simbólicos pelos quais a humanidade tenta lidar com aquilo que ela não sabe explicar com exatidão. Ou seja, os mitos tratam questões relacionadas à nossa condição humana, a saber, o sofrimento, o desejo, a sensação de abandono, a perda, o que você quiser enumerar, a traição, a morte, a raiva, a alegria, a tristeza, eu já falei, enfim, todos esses sentimentos. Porque todos esses sentimentos não são novos na humanidade. Você pode até achar que a ansiedade ela foi inventada o ano passado, mas não. Você pode ver, por exemplo, você aí que gosta de Percy Jackson, né? Pode ver no mito de Teseu. O Teseu, no labirinto de Creta, ele hesita antes de enfrentar o Minotauro. Isso simboliza uma ansiedade diante do desconhecido. Você pode pensar, o que ele fez para lidar com sua ansiedade? O que eu posso aprender com ele? Ainda segundo Campbell, por trás das diferentes mitologias do mundo, isso vale também, gente, para os textos sagrados, tá? Por trás de todas as mitologias, textos sagrados, existe uma estrutura comum. Como assim? Em Ulisses, em Buda, em Frodo, Frodo, filho de Drogo, do Senhor dos Anéis, Luke Skywalker, enfim, tantos outros, existe uma mesma estrutura. Em todos eles, há basicamente a mesma trajetória simbólica. A do herói, que parte de casa o herói, sai da casa dele, enfrenta os mais variados desafios, morre simbolicamente e renasce transformado e retorna a casa com uma nova visão sobre si mesmo. Campbell chamou isso de monomito, também conhecido como a jornada do herói. É ele, no fundo, que está por trás dos inúmeros mitos que as diferentes culturas contaram ao longo dos séculos. Por isso o termo mono, do grego monos, que significa só, um único. Então, em todas essas mitologias, você vai encontrar basicamente a mesma história. Há um herói que, em sua longa jornada, como eu disse aí, em sua jornada cheia de peripécias, eu diria, né? Ele enfrenta 1000 obstáculos antes de vencer. Por isso eu disse, ele precisa morrer simbolicamente para vencer, para renascer. Ela só é contada de diferentes modos. Mas esse herói de que falamos, ele não é, no fundo, um ser distante ou idealizado. Ele é você. Sou eu. O chamado, no fundo, monomito, ou jornada do herói, é, no fundo, um mapa simbólico da condição humana em busca de si mesma. Cada história mítica ecoa um momento da nossa própria travessia neste mundo. E é por isso que nós podemos aprender tanto com elas, com esses mitos. Por exemplo, quando somos traídos por alguém, em que
confiávamos muito. Nós podemos nos lembrar de Siddhartha Gautama, o Buda, e do sofrimento que ele enfrentou ao ser alvo da inveja de seu próprio primo, Devadatta. Devadatta era um discípulo próximo que ele tentou tomar o lugar do Buda como um guia espiritual. E ao ser recusado, ele passou a conspirar contra o Buda. Chegou a soltar um elefante enfurecido, né, em direção ao Buda, a rolar pedra de um penhasco para matá-lo, enfim. Mas o Buda sobreviveu a essa traição. Então, para você, foi traído, seja por um amigo, por quem quer que seja, você pode considerar essa história do Buda. O Buda sobreviveu, não por um milagre, mas por um equilíbrio interior. Então a história nos fala, no fundo, do peso da inveja, mas também da força de uma serenidade conquistada por dentro. E você pode aprender muito com isso. Ou então pense naquele que antes de ser glorificado, conheceu o abandono e o medo. Aquele que, no ápice de sua dor, disse: Te emu, rinati me encatelipes. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Aqui vale lembrar que, eu estou citando aqui, não estou dizendo que sua história é um mito, tá? Mas sim reconhecendo a força simbólica que este momento carrega. Mesmo que para quem crê, né, na sua realidade, se você crê na figura do Cristo como uma figura histórica ou não, isso é com você. Tá? Estou ressaltando aqui o peso dessa simbologia. Com ele, com Cristo, podemos aprender que até os mais fortes vacilam. E tudo bem. Ou ainda, Ísis, que recolheu os pedaços do corpo do seu marido, Osíris, que foi assassinado e desmembrado. Ela mesma se reconstruiu ao reconstruí-lo. Isso, gente, é uma metáfora potente do meu ponto de vista, para quem, em meio à perda, aquela situação que você precisa se refazer, literalmente tem que recolher os picados, os pedaços que sobrou de você, se refazer e continuar. Além disso, para ela proteger seu filho Horus das ameaças do Set, ela recorreu a disfarces, estratégias, fugas, enfim. Ela foi flexível, mas ela nunca perdeu o foco. É isso que os mitos nos oferecem. Não fórmulas, mas espelhos. Quando os olharmos com atenção, percebemos que o herói que buscamos lá fora talvez sempre tenha estado dentro de nós. E é isto o que eu pretendo fazer aqui. Refletir sobre a nossa condição humana através de mitos. O que os mitos têm a nos dizer? O que podemos aprender com eles? Que o silêncio te guie com sabedoria. Até lá.